Será que vai azedar para o Banco do Brasil, BB Seguridade e Caixa Seguridade? Já deixa o like no vídeo e vamos avaliar aqui o que pode acontecer com essas empresas em breve. Começando então com as seguradoras, eu gostaria primeiro de pontuar que em relação ao follow-on que a Caixa Seguridade vai fazer em breve, a própria empresa se pronunciou que ainda não está definido se esse follow-on vai ser aberto a investidores profissionais ou aberto a todo mundo, tá? Está em definição. Óbvio que ela já pode ter definido e não contado pra gente, mas é isso a posição aqui da empresa, tá? Muitos me perguntaram sobre isso. Então, follow-on a decidir. Bom, então vamos começar falando da parte de acumulação das seguradoras. Como vocês sabem, tem a parte de acumulação, que quanto mais ela acumula ali prêmios, melhor, ela investe na renda fixa e tudo mais. E tem a parte de risco, que é a parte de seguros, onde tem a sinistralidade, que come ali a lucratividade, etc, né? Bom, então primeiro falando da parte de acumulação, nós temos aqui previdência e capitalização para avaliar de BB Seguridade e Caixa Seguridade. E a Caixa Seguridade também tem uma frente que eu gosto bastante aqui, consórcio que está crescendo bastante, mas ainda muito pequena. Eles nem mostram aqui nos relatórios. Mas antes de eu mostrar aqui o que está acontecendo, eu gostaria de pontuar o seguinte, né? O mercado como um todo ele vem surfando uma onda aqui na previdência privada, né? Isso talvez pela conscientização também das pessoas, que não dá para contar com o INSS, né? Não dá para contar com o governo, eles começam a partir para previdência privada. Cresceu 72% em agosto, né? E aí a gente vê esse crescimento do mercado, tirando aqui, descontando os saques e tudo mais, 14,1% segundo a Caixa Seguridade, embora a BB Seguridade mostre 14,7%. Está um pouquinho diferente, mas enfim, 14 e pouquinho aqui no mercado. E aí você olha aqui o número de crescimento da Caixa Seguridade de 11,8, pode parecer que está ruim porque está abaixo do mercado, mas é muito bom, tá? Por quê? Porque está acontecendo uma maior concorrência de outros produtos. Se não me falha a memória, o Grupo Primo começou um negócio aí de previdência, não é? Eu acho que sim, há pouco tempo. Então, é só um exemplo como vem cada vez mais entrando novos aqui competidores. É o autoajuste do mercado, se uma coisa está andando muito bom, concorrentes começam a aparecer, né? Então essa concorrência faz ela não conseguir crescer tanto como a média do mercado, porque está diluindo aqui, né? Mas é um crescimento muito bacana. Ela vai surfando demais essa onda. A gente vê aqui as reservas batendo recordes, crescendo mês após mês. Isso aqui é maravilhoso porque não tem o risco da sinistralidade, né? E o Brasil, com um país de renda fixa caríssima, eles acabam ganhando bastante. Tem capitalização aqui que também está indo muito bem, aqui está crescendo bastante, 10,2, acima inclusive da média aqui de mercado. Quando olhamos lá para a BB Seguridade, previdência crescendo 11,7, 11,8 na Caixa Seguridade, então quase um empate técnico aqui, enquanto o mercado ela fala que cresceu 14,7, não sei por que essa diferença, mas enfim, é coisa pouca aqui, é a mesma dinâmica que eu comentei, né? Ambas aqui estão indo bem, então. Aí quando a gente olha então a capitalização, ela está crescendo 1%, um pouco abaixo aqui da Caixa Seguridade, tá? Bom, e aí entrando agora na parte de seguros, ou seja, a gente vai olhar agora a parte que realmente tem o risco da sinistralidade, né? O risco aqui de performance, e tem que olhar também como é que está o crescimento. E aqui é que temos um ponto de atenção em relação à Caixa Seguridade, um ponto que eu diria que é de médio prazo, mas que ele começa de novembro em diante, que é o quê? A linha mais importante da Caixa Seguridade, que é o habitacional, olha como ela cresce bem aqui, 13,8%, 11% nos 8 meses, acima da média do mercado. Isso aqui é muito impressionante porque ela tem uma fatia dominante aqui nesse mercado e ela consegue ainda assim crescer mais do que o mercado. Isso aqui é fantástico. Mas ela tem o desafio da Caixa Econômica Federal, provavelmente vai desacelerar esses empréstimos. Por quê? A Caixa Econômica Federal está ali com um problema de captação da poupança, que está mudando as regras para o financiamento, isso deve desacelerar os empréstimos que ela faz. E com isso, com os empréstimos da Caixa Federal atrela junto muitos seguros da Caixa Seguridade, deve desacelerar aqui, pois assim, vamos ver como é que fica, né? A tendência é essa. Então, de novembro em diante, ou seja, quarto trimestre, deve começar a ter alguma desaceleração. Vamos ver como é que fica. Não adianta a gente ficar sofrendo antecipadamente. O fato é que no terceiro trimestre não vamos ter esse impacto ainda. Está numa performance incrível aqui. Residencial também está indo muito bem no mês, está indo bem aqui no ano 17,9%.
O prestamista, eu não gosto de olhar muito o prestamista aqui no mês, eu olho os 8 meses, porque ele oscila bastante, ele depende da dinâmica de quando, enfim, 5,8 aqui de crescimento. Então tá bem aqui no prestamista. E o Vida é que tem um ponto aqui para a gente se questionar, né? Por que, que a Vida na Caixa de Seguridade não está conseguindo crescer como no mercado? Ficou 1,5 negativo aqui nos 8 meses também, neste mês. E o mesmo efeito acontece, inclusive, tá, na Caixa de Seguridade. Ambas aqui não estão conseguindo ter essa performance tão boa, infelizmente. Mas primeiro, continuando aqui na Caixa de Seguridade, nós temos aqui, então, em termos de sinistralidade, olha só, nós temos que pensar aqui em julho, agosto, setembro, que é o terceiro trimestre, tá? E aí depois aqui é o quarto. Então nós temos aqui, ó, no trimestre passado, tivemos um impacto aqui no habitacional, os 3 meses sofridos. Nós tivemos aqui o residencial também um impacto e basicamente também no prestamento, que não tem a ver com a questão do Rio Grande do Sul, mas que também teve um impacto com a questão da a Caixa Econômica Federal represou lá, enfim, não vem ao caso, mas não temos agora também. Então, o que está acontecendo é o quê? É uma sinistralidade muito menor na Caixa de Seguridade neste terceiro trimestre, e provavelmente também melhor no quarto, porque a empresa não está mais sofrendo com a questão do Sul, né, que vai impactar ali mais até julho, depois volta ao normal. E diga-se de passagem, ela foi salva aqui pelos resseguros no trimestre passado e vai ficar ainda menor agora a sinistralidade. Então, está bem tranquilo aqui a sinistralidade no habitacional, no residencial já vai voltando aqui ao patamar normal, né? Então ainda vai ter um julho apertado aqui em ambos os cenários, né? Mas é apenas um mês, o resto já vai voltando aqui à normalidade. Vida natural, está oscilando aqui dentro dos padrões, prestamista, como já disse, voltou ao normal. Então, em termos de sinistralidade, ela vai ter até um resultado melhor. E como o operacional também, de modo geral, está indo bem, a gente pode esperar um resultado do terceiro trimestre bom da Caixa de Seguridade. A atenção mesmo é só ficar ali olhando, a novembro e diante, o que será que vai acontecer, né, no habitacional. Será que vai desacelerar? Vamos ficar ali de olho, que é uma frente muito bacana da Caixa de Seguridade. Falando agora da BB Seguridade, no mês a gente vê um pouco de desaceleração no Vida, no prestamista uma desaceleração forte, no rural, no residencial foi neutro, no empresarial. O habitacional foi o único positivo, mas ele não é tão grande assim. Os maiores que a gente mais presta atenção é o Vida, o prestamista e principalmente aqui o rural, né? E o rural, ele vem aqui meio que sofrendo um pouco, então está até decaindo 2,4 nos 8 meses, mas está superior ao mercado. É uma dinâmica, então, natural do setor, né? Vocês estão vendo que está passando por bastante dificuldade, então os seguros também acabam reduzindo. Mas no prestamista está indo muito bem a BB Seguridade, habitacional também está indo bem, residencial está indo bem, empresarial aí que está indo fraco, né? E o Vida está a mesma dinâmica da Caixa de Seguridade, uma quedinha de 1,5, né? E eles não estão conseguindo performar tão bem quanto o mercado, conforme a gente vê aqui, né? Então, a gente pode ver que o Vida aqui tem essas oscilações, mas acaba ficando um pouquinho abaixo. O rural recuperando-se em relação aos últimos meses, porém abaixo da média anterior, assim como o mercado também, né? E aqui está o residencial e o habitacional um pouquinho ali acima. Em termos de sinistralidade, embora muitos esperassem um trimestre difícil para a BB Seguridade, na verdade está indo bem tranquilo aqui, né? Também foi salvo em trimestre anterior ali pela Resseguros, mas assim, está até voltando ao normal aqui, bem tranquilo, não deve ter um trimestre apertado. Então, ela está fazendo um ótimo filtro aqui, provavelmente, nos seguros. Vamos ver como é que também tem o último mês aqui para fechar, né? De modo geral, ela teve um decréscimo menor do que o mercado e a sinistralidade está sob controle. Mas ainda assim, como ela está caindo aqui um pouco nos seguros do agro, a gente vê uma performance da BB Seguridade com alta de apenas 0,71 no ano, né? Então ela chegou a performar bem e vem nessa queda toda aqui, eu diria muito puxado aqui pela questão, tem um pouco de macro? Tem, mas tem muito aqui do pessoal com medo ali, né? Da questão do agro, né? Mas enfim, a BB Seguridade está tentando aqui, ó, fazer uma lateralização nesses preços, vamos ver se ela consegue.
Em termos da Caixa Seguridade, ela está subindo 17,2%, porque ela vem crescendo mais. Eu já disse para vocês, inclusive, que esse trimestre deve vir bom. O impacto do Sul ali foi menor do que o esperado, e nesse trimestre também vai melhorar ainda a sinistralidade, está crescendo. Essa queda aqui, eu diria que, assim como a BB Seguridade, tem a questão macro, né? E tem a questão do follow-on, que o pessoal tá ligado que vai sair em breve, né? Então tudo isso pressiona um pouco aqui. A gente vê a empresa tentando também uma certa lateralização aqui. E aí eu diria o seguinte, que o mercado nem está muito atento nessa questão da Caixa Econômica Federal, viu? Se eu fosse apostar em alguma coisa, eu diria que eles não estão atentos. Então, se realmente desacelerar lá em novembro diante, vamos ficar atentos? Talvez tenha um pouquinho mais de impacto também, né? Vamos ficar atentos. Outro ponto é quando de fato sai o follow-on, e caso esse follow-on saia com um preço menor, você já sabe a dinâmica, né? Tende ali a buscar um preço um pouco mais próximo do follow-on. A Caixa Seguridade costuma anunciar dividendos em novembro, e como ela tem o seu resultado divulgado no dia 7 de novembro, talvez ela anuncie junto com o resultado, né? E como nós vimos, o resultado deve vir bom, e ela foi menos impactada aqui ao longo do ano com a tragédia do Sul do que poderíamos imaginar num primeiro momento. Então, talvez ela até nos surpreenda aqui ao longo do ano exercício nos dividendos, tá? Enquanto a BB Seguridade, ela deve anunciar dividendos só mais próximo lá do quarto trimestre, então não é agora que ela vai anunciar dividendos. Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil ele vem em queda de 2,8% no ano, sem considerar os dividendos. Quando a gente considera os dividendos, está com uma alta de 3 e tanto ali, né? E é um banco que ele ameaçava se recuperar ali de agosto em diante, mas ele vem de uma queda. Primeiro, da questão macroeconômica, segundo, a questão do agro também, né? 2 pontos aqui que impactam as ações. Ela vem caindo 9,5% aproximadamente aqui deste topo recente ali de setembro. Então, uma queda considerável que precifica parte dos problemas, mas de fato, realmente nós temos alguns problemas acontecendo. Um deles é a questão da AgroGalaxy, e eu já antecipo para vocês que a AgroGalaxy em si, eu vou mostrar para vocês o quanto isso representa, não é muita coisa, não é a AgroGalaxy o grande problema. O problema é, de modo geral, o setor agro. Como eu já mostrei em vários vídeos, o setor agro está aqui cheio de empresas com dificuldade de recuperação judicial, inadimplência aumentando no Banco do Brasil. Isso tudo pode sim impactar o resultado. Tem mais um ponto que eu vou mostrar para vocês, que também é um problema aqui, entre aspas, né? Bom, então a gente está vendo aqui que o AgroGalaxy deve para alguns bancos, dentre eles o Banco do Brasil, mas quem mais pode sofrer em termos de percentual no lucro é o Santander. Então eu levantei aí na Bloomberg, em outros sites aí, o quanto que a AgroGalaxy deve para o Banco do Brasil, para o Santander e para o Banco ABC. Esses são os valores, né? Então a gente vê que o Banco do Brasil é o líder aqui, né? Porém, em termos de impacto do quanto representa para os resultados, o que impacta mais aqui é o Santander, porque o Santander ele tem lucros menores aqui, vem tendo lucros menores. Então a gente comparar aqui em relação ao segundo trimestre de 2024, que é um número fechado, né? A gente não tem o 3T fechado, olha só. O lucro bruto representaria, então, 4,12% do lucro bruto, 7,67% do Santander e 0,45% do Banco ABC. Só que a gente sabe que tem imposto, então não é bruto, né? Mesmo que isso aqui não fosse tirado do lucro, teria um imposto, então seria menos. Eu vou considerar um imposto de 20% por causa do JCP, né? Assim, estou sendo bem bonzinho, que o imposto normalmente é maior, mas enfim, 20%, 3,30% no Banco do Brasil, Santander 6,13%, 0,36% do Banco ABC. A gente sabe que normalmente provisiona 70%, né? Então, olha só, em termos de impacto no lucro ali, olha para onde a gente ia acabar indo nos resultados. 2,31% no Banco do Brasil, 4,29% do Santander e 0,25% do Banco ABC. Considerando o quê? Um pouco de imposto, que eu fui aqui 20%, que é pouco, na verdade, né? Porque pode ter o JCP em alguns momentos ali dando uma turbinadinha. Temos aqui 70% de provisão, porque normalmente eles acabam provisionando isso aqui, eles podem inclusive acabar provisionando menos, né? Então olha só, não é o fim do mundo a questão do AgroGalaxy. O fim do mundo é se toda empresa do agro realmente começar uma atrás da outra dar ruim. Não está sendo tão ruim assim no Brasil no momento, mas a gente vê que começa a aumentar a inadimplência. Outro ponto do Banco do Brasil que nós esperávamos que inclusive seria uma força do terceiro trimestre, que era o Plano Safra, porque no ano passado o Plano Safra saiu mais cedo, nessa vez ele atrasou um pouco, então ia acabar turbinando o terceiro trimestre em diante. Só que acontece, ele está vindo até abaixo.
o dinheiro está liberado e o pessoal não está pegando muito, né? O desembolso do crédito rural tem queda de 31% nos 3 primeiros meses do Plano Safra. Então, comparando mês a mês ali que o Plano Safra iniciou, realmente ele está mais abaixo, tá? Porque provavelmente as empresas estão com uma certa dificuldade aqui para realmente ter confiança de pegar um empréstimo. No entanto, é importante eu destacar para vocês que o Banco Central alega que há operações em trânsito que ainda não foram devidamente lançadas, tá? Mas, para a FAESP, ainda assim, o fato é que os dados do primeiro trimestre dessa safra, vis com 2023-24, comparando os 3 meses ali rodados, né, mostram que houve uma redução tanto no número de operações quanto no valor emprestado. O setor agro está desacelerando nesse momento. Deve impactar, então, uma desaceleração no Banco do Brasil, agora que ia ter um trimestre terceiro e quarto com o Plano Safra rodando melhor ali, já vai ter um impacto. Bom, então olha só, para a FAESP, eles tiram a seguinte conclusão. Com base no levantamento de campo, avalia-se que as contratações estão em ritmo mais lento devido à dificuldade dos produtores de apresentarem garantias, a existência de operações ativas inadimplentes ou repactuada, redução do limite dos tomadores e menor propensão de crédito pelos produtores, principalmente investimento, em virtude do menor preço de commodities e compressão das margens. Então, essa parte aqui de menor propensão a tomar de crédito que eu havia comentado com vocês, né? E ainda tem o que a FAESP nos complementou aqui, que é a própria falta dos caras querem até empréstimo, mas eles não têm garantias, eles não conseguem apresentar garantia suficiente, além de inadimplências aqui abertas, né? Então, óbvio que o Banco do Brasil, que é um excelente emprestador, vamos chamar ele, não vai deixar emprestar para qualquer um. A AgroGalaxy foi até meio que uma fatalidade ali, a inadimplência do Banco do Brasil é excelente. É um excelente banco, mas que ele tem que enfrentar esse problema aqui, né? Já que a maior carteira dele é o agro, ele está tendo aqui uma desaceleração. Bom, então a dinâmica é a seguinte, como que do Brasil, dia 13/11 será divulgado o resultado, no mesmo dia será anunciado os dividendos, que também tem outro no dia 22/11, porém, se o resultado vir abaixo do esperado, na minha visão as ações caem até mesmo com o anúncio de dividendo, e ainda daria tempo de comprar na queda para pegar a Datacom dia 25/11. Eu não estou dizendo que o resultado vai vir abaixo do esperado pelo mercado, eu só estou aqui dizendo que pode acontecer caso venha abaixo. Porque, inclusive, se por um lado nós vimos a situação da AgroGalaxy, nós vimos a inadimplência que também vem aumentando no setor agro, a desaceleração também acontecendo no setor agro, o Banco do Brasil não é só o agro, ele é mais completo que isso, e tem também o fato de que o mercado meio que precificou um pouco desse cenário aqui conturbado para o banco. E aí a dúvida fica, será que ele precificou o suficiente? Que essas 3 empresas são excelentes, eu não tenho a menor sombra de dúvida, mas eu gostaria do comentário seu aí, se você acha que é a hora de comprar elas agora, se é esperar um pouquinho, ou se você acha que nem é questão de esperar um pouquinho, que vai demorar aí, que elas vão sofrer por um tempo, que é melhor dar aqui uma espera maior. Deixa nos comentários, não se esqueça do like no vídeo, sua inscrição no canal, ativando o sino. Um abraço e até o próximo. Valeu!